Olá pessoal, tudo bem? Professor Ismar Tavares, professor de História do Brasil do Sistema PASSE, dando continuidade ao nosso simulado. Mais uma questão, dessa vez relacionada à participação indígena no início da colonização brasileira. Nós temos um texto que vai contar um início da fundação da cidade de São Paulo, que teve a contribuição de indígenas, e o texto diz o seguinte: o ano era 1554. O local, a Missão Católica de São Paulo de Piratininga, onde é hoje o município de São Paulo, ali no centro da cidade, o pátio do colégio. Nesse cenário, índios tupiniquim, padres jesuítas e colonizadores portugueses protagonizaram uma história cheia de contradições, guerras e escravizações. O cacique Tibiriçá, que em tupi, formigão da terra, chefe da nação tupiniquim, teve participação decisiva na obra de fundação da cidade. Um cacique tupiniquim, tá claro, que participou da fundação da cidade de São Paulo, contribuindo com os jesuítas, em 25 de janeiro de 54. Para isso, colaborou com os jesuítas Manuel da Nóbrega, Manuel de Paiva e José de Anchieta, tendo sido batizado e recebido o nome cristão de Martim Afonso. O texto me contou a história de um líder indígena que ajudou os jesuítas a fundar a cidade de São Paulo. Texto é esse bacana e o enunciado diz: o texto sobre a fundação da cidade revela o quê? O que esse texto vai nos revelar? Alternativa A: o predomínio da língua tupi na região. Galera, o texto está revelando que um líder indígena ajudou no processo de fundação da cidade, e não necessariamente de que o idioma tupi vai predominar na região. Tá claro? A gente sabe que em São Paulo é um local, é uma cidade que até hoje tem muitos logradouros com nomes indígenas e nome de cidades, etc. Mas o texto, ele não está revelando essa situação do tupi, do idioma em si, predominando na cidade. B: a ação dos bandeirantes na expansão territorial. Fora de contexto, pessoal, porque o ano é 1554, meados do século XVI. Os bandeirantes, nessa época, não estavam ainda atuando em busca de indígenas ou pedras, metais preciosos, que vai ser mais característico do século XVII. O texto destaca a fundação da cidade e não a ação dos bandeirantes. Alternativa C: o processo de imposição cultural dos colonizadores. Gente, a partir do momento que o indígena está ajudando os jesuítas a fundar um colégio, etc. e tal, e ele ainda recebe um nome cristão, é porque houve aí um processo de imposição cultural dos colonizadores. A alternativa C nos agrada. D de dado: o texto revela o extermínio das populações indígenas em São Paulo. Embora várias tribos indígenas tenham sido massacradas, não é isso que o texto está revelando. O extermínio, mesmo porque os indígenas não foram exterminados. Tá claro? Muitos morreram, tal, mas o extermínio, acabar totalmente, é um grande equívoco. Passividade dos nativos diante dos conquistadores. Não, porque você vai encontrar no texto o momento que ele fala guerras e escravizações. Então não foi um momento tão pacífico assim no processo de colonização da cidade, que contou com a ajuda do cacique Tibiriçá. Portanto, galera, nesse ponto, a gente pode marcar que foi realmente um processo de imposição cultural dos colonizadores. Questão 53, alternativa C.